O olhar do empresário das empresas mudou também. O olhar de cada empresa hoje está muito focada no cliente, no atendimento ao cliente. Então, prefeito, a tua cidade, mesmo ela sendo distante da capital, ela pode sim concorrer na atração da empresa. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas. Podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante. Como atrair empresas se minha cidade é distante da capital? É uma dúvida que sempre chega para nós, dos nossos alunos, dos nossos seguidores na internet, quando nós falamos desse assunto, atrair empresas para o seu município. Muitos prefeitos fazem contato, gestores fazem contato e fazem essa pergunta: nossa, Eliana, quero atrair empresas para o município, mas minha cidade é distante da capital, eu não vou conseguir. Diferentemente do que se pensa, as cidades do interior também entram no radar das grandes empresas. Antigamente, as empresas, se vocês observarem, elas procuravam sim os grandes centros, né? Vou dar o exemplo aqui do estado de São Paulo. São Paulo, tudo acontece ali na capital, né? As grandes empresas estão instaladas ali, estavam instaladas ali na região, tudo acontecia ali, os negócios aconteciam ali, é o centro e acontecem ainda. Porém, vamos pegar o exemplo de São Paulo ainda. Quando você tem que ir para São Paulo, se você está aqui no estado de São Paulo, se você não é estado de São Paulo, na grande capital, a logística hoje está muito difícil, muito trânsito, então às vezes demora muito. O que acontece? O olhar de cada empresa hoje está muito focada no cliente, no atendimento ao cliente, que o produto chegue mais rápido para o cliente. Então, muitas empresas estão percebendo que elas precisam estar próximas dos seus clientes ou estar num local que ela vai encontrar mão de obra. A concorrência de mão de obra nos grandes centros é mais difícil. E ela percebe que no interior, numa cidade às vezes que não tem oportunidade de emprego, ali ela pode treinar e capacitar a sua mão de obra, vai ter menos concorrência. Então, o olhar do empresário das empresas mudou também. Então, prefeito, tua cidade, mesmo ela sendo distante da capital, ela pode sim concorrer na atração de empresas. Mas, para isso, é importante que o cenário do seu município esteja preparado para que possa receber empresas. Para isso, eu tenho defendido muito esse assunto no meu podcast, nos meus canais, no YouTube. Sempre que eu posso, eu divido isso. Porque nós sabemos, né, que o prefeito, quando ele assume, ele já sabe, até no plano de governo dele, que ele tem que cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do social, cuidar da infraestrutura do município, se sobrar dinheiro, investir, asfaltar aquela rua, levar água, levar esgoto. Normalmente, é essa preocupação que ele tem. E sempre foi, né, é isso mesmo o foco. Mas ele vai perceber que ele não tem caixa, precisa aumentar a arrecadação. Então, eu tenho incentivado essa questão de atrair empresas, porque nos municípios que eu ajudei, nós geramos muito emprego. Hoje, atualmente, eu já posso considerar que eu ajudei, de 2013 até o momento, a gerar 11 mil novos empregos. Pensa no seu município. Se você preparar o cenário e levar a empresa, você com certeza tem pessoas desempregadas. Se a pessoa começa a trabalhar, ela vai receber um salário de 2 mil reais. Se você conseguir 10 pessoas trabalhando, já são 20 mil reais que serão injetados na economia local da cidade. E a pessoa recebe o salário, ela vai ter dinheiro para comprar comida. Onde ela vai comprar comida? Vai comprar comida no supermercado. O supermercado, por sua vez, começa a aumentar, vai gerar emprego. Então, começa a crescer, né? A cadeia toda começa a melhorar. Enfim, a atração de empresas é muito importante. Você preparar o cenário para que tenha novos investimentos, novas empresas de comércio, serviço, indústria que vão para o seu município. Então, o que você precisa fazer para que a sua cidade entre no radar das empresas? É divulgar. Mas antes de divulgar, eu costumo falar que você tem que pensar que a sua cidade é um produto e o empresário é um cliente. Se você for assumir o papel de vendedor, você tem que conhecer bem o produto, então você tem que conhecer bem a sua cidade. Com certeza você, prefeito, conhece, mas você tem que conhecer o que você tem, pode ajudar na atuação da empresa. O que nós temos de desenvolvimento econômico? O que você já tem na cidade? Então você tem que conhecer quantas empresas tem na sua cidade. Então, como você vai conhecer? Você pede
ali para o setor de tributos, fazer uma lista para você. Lógico que você é da cidade, você sabe, ali tem tal empresa, mas você não conhece todas. Por menor que seja sua cidade, com certeza você não conhece. Pede a lista e vai anotando e começa a fazer visita, começa a agendar. Conhece todas as empresas, conversa com eles, vai com esse roteiro. Quanto tempo você está aqui? Quantas pessoas se empregam? Começa a anotar, leva alguém para anotar que tipo de mão de obra que tem. Se está faltando mão de obra, você já anota, porque daí você pode ajudar a capacitar. Começa a fazer isso. Pede para sua engenharia mostrar o zoneamento no plano diretor. Se a sua cidade tem mais de 20 mil habitantes, tem um plano diretor que às vezes pode precisar ser atualizado, mas tem. Se não tem um plano diretor, se a cidade é menor, conversa ali com a sua engenharia. Como que é o zoneamento? O que significa isso? Onde eu posso colocar indústria? Uma empresa de serviço, uma empresa indústria automobilística, uma indústria química. Conhece. Tem que pegar eu falo que todo prefeito tinha que ter um mapa bem grande. Eu falo mapão. Para saber, olha, ali naquela área, ela é permitida trazer empresa. Nossa, tem uma área ali que não tem empresa. Vai descobrir de quem é a área, se o dono teria interesse de vender. Você não precisa fazer isso sozinho. Se for cidade pequena, às vezes até conhece a área lá do seu João. Conversa com o seu João. O senhor tem interesse em vender? Caso uma empresa tenha interesse, vai. Mas chama quem pode te ajudar. Chama o setor imobiliário. Convoca todos, conversa. Olha, a gente pode começar a preparar a nossa cidade para trazer empresas. Você sabe me dizer quem que é dona daquela área, tal, começa a oportunidade para eles também fechar negócio, eles também é um segmento que traz dinheiro, né? Começa a fazer esse mapeamento de tudo que você tem, conversar, de repente divulgar, avisar esses empresários, olha, eu estou visitando vocês para conhecer, a gente quer preparar um cenário para trazer novas empresas, faz o levantamento de tudo que tem, verifica se tem lei de incentivo, se não tem, faz uma pesquisa na cidade próxima à capital, nas cidades vizinhas, se elas têm leis de incentivo, preferencialmente veja a cidade mais próxima que tem empresa, por que será que ela tem empresa, o que diferente ela fez para ter empresa, enfim, você começa a trazer para você o cenário do seu município e ver o que você pode mudar, sabe? Uma simples ação pode mudar o cenário, começar a divulgar, depois elaborar um vídeo institucional para começar a divulgar seu município. Venha para minha cidade está a 200 quilômetros, 200 da capital, mas aqui você vai encontrar qualidade de vida, uma natureza, e você pode abrir sua empresa. Aqui você vai ter apoio da prefeitura, tem pessoas que estão precisando trabalhar, enfim. Eu falo que é descobrir a mina de ouro do seu município. Descobrir porque você não está percebendo o que tem, né? Até tem uma história que eu gosto de contar. Conta-se que tinha o dono de uma fazenda que ele queria vender a fazenda dele porque ele falava, nossa, eu tenho a fazenda aqui, só me dá gasto, eu vou vender. Daí parece-me que ele procurou um poeta para ajudá-lo a escrever um cartaz para ele poder vender a cidade. E daí, parece-me que ele falou, eu tô com aqui pronto, eu não vou lembrar direito agora, mas eu lembro que ele falou assim, vende-se uma fazenda que tem árvores, o ar puro, flores, borboletas, passarinhos cantarolando, de manhã o sol, ao nascer do sol, os pássaros cantam, a natureza é exuberante, enfim, né? Aquele poema bonito. Daí ele falou, nossa, mas de onde que se pegou isso? Ele falou assim, é do seu sítio, eu vim aqui e olhei. Ele falou, nossa, nem eu tinha percebido quão é belo, não vou vender mais. Então, precisa fazer isso, olhar, igual esse poeta foi olhar e perceber as coisas boas que você tem. E fazer um poema, que não seria o poema, mas fazer um roteiro, daí você pode buscar ajuda de alguém que faz filmes e vídeos social. O que a gente pode colocar para vender a cidade? E você vai perceber que, diferentemente do que se pensa, as empresas também estão colocando as cidades do interior no radar. E com a questão da pandemia, que todos nós sofremos, a pandemia, o Brasil sofreu, o mundo todo sofreu, né? Vamos lembrar, gente, a pandemia parou tudo, as atividades pararam, a gente não sabia se a gente ia viver ou não, quantas pessoas morreram. Eu, infelizmente, meu pai faleceu de Covid, eu peguei Covid, a minha irmã pegou Covid, parentes meus
pessoas faleceram de Covid, amigos, muitos. A gente não sabia o que ia acontecer. E nas empresas aconteceu isso, né? Muitos empresários, por exemplo, que moravam no interior, mas tinham suas empresas na capital, não dava para ficar lá que a empresa não funcionava, eles voltaram para suas casas, onde todo mundo ficava perto das famílias. Não foi assim que nós vivemos esse período? E eles trabalhavam online naquelas atividades que aí podia. Descobriram esse trabalhar online e perceberam o quão é importante você ter esse olhar de cuidar da saúde e da vida. Então, pós-pandemia, muitos empresários perceberam que não queriam mais ficar naquela vida louca dos grandes centros da capital, mas que poderiam sim fazer a gestão de seus negócios online e voltar e ficar ali no interior, ter uma vida saudável, curtir a natureza, estar junto da família, próximo. Isso fez com que muitas empresas também começassem a observar a oportunidade de talvez trazer sua empresa ali, manter uma na capital e trazer uma outra unidade. Muitas cidades. E eu recebi muitas empresas assim e ajudei essas empresas a se instalarem nas cidades que eu faço mentoria. Mudou. Se você observar, o e-commerce cresceu muito, porque começou a fazer todo mundo comprar pela internet, deu esse boom na venda das internets. E o que aconteceu? As empresas de logística começaram também a ficar mais próximas de seus clientes, para poder fazer a distribuição. Então, olha a oportunidade que cidades que receberam centros logísticos ali, porque cliente tem em todo lugar. Então, as empresas, elas estão focando em seus clientes. Então, eu moro aqui no interior do estado de São Paulo, eu conheci a fábrica de cerveja, tem Itu, que antes era Skin Cariol, hoje é outra marca, eu conhecia. Quando eu fui conhecer a Bahia, acho que foi em 2020, eu vi que lá perto de onde eu fui, em Alagoinhas, tinha a mesma empresa, porque ela quer ficar perto do cliente, é uma indústria que foi numa cidade, eu lembro que até Alagoinhas, lá da Bahia, eu pensava, nossa, mas veio aqui, foi para ficar perto do cliente, onde o pessoal consome, no caso a cerveja. Então, as empresas, elas hoje, os donos das empresas, eles querem no local que facilite a logística para que o produto ou serviço chegue mais rápido no seu cliente, ele encontre mão de obra. Então, nas capitais, grandes centros, a mão de obra está difícil, que tem muitas empresas, então está difícil mão de obra, a competição é acirrada e às vezes dificulta ele no processo produtivo dele. Então, muitas empresas estão fazendo a opção de ir distante da capital, aproveitar oportunidades. E aí que tá. Por que uma empresa vai para o interior? Para ela ficar mais próxima do cliente, ela vai procurar oportunidade de negócio. Hoje, para ela comprar uma área numa capital, num grande centro, tá caríssimo. De repente, ela encontra um preço de área bom na sua cidade, vai ser diferente, o preço de área vai ser diferente, por isso que você tem que mapear. Então, a empresa, às vezes, na capital, ela vai comprar um terreno pequeno para fazer a empresa dela, que ela tem que fazer, né, naquele aperto. E, de repente, no interior, com aquele preço, ela compra uma área. Tem cidades do interior que você compra ainda por alqueire, 24 mil metros quadrados, você pode fazer uma empresa, fazer um espaço para os caminhões poder transitar. Esses dias eu estava atendendo uma empresa, esses dias mesmo, essa semana, levei uma empresa para um município que eu faço consultoria, uma empresa de fertilizante, que está pedindo uma área de 40 mil, porque ela precisa ter material em estoque e precisa ter um espaço para que os caminhões circulem e fiquem, para não ter problema na rua da cidade que ela vai. Então, eles já pensam em tudo isso, então eles querem uma área maior, e eles preferem, nesse caso, esse tipo de empresa prefere ficar perto de rodovias. Então, você mapear áreas próximas da rodovia. Então, tem muitas oportunidades, só que você precisa, na administração, a gente fala sair da caixinha, né? Na caixinha, na administração a gente fala, nossa, eu tô com um problema, eu só vejo sair daqui, eu tenho que sair da caixinha para olhar de fora e ver uma saída para um tipo de problema. Nesse caso de atração de empresas, eu falo sair da caixinha, pedir ajuda, delegar ações que a sua equipe vai cuidar. Como a gente já sabe, você vai colocar uma pessoa competente para cuidar da educação, da saúde, delega com a equipe que você já conhece, que vai ter capacidade, e você, com mais alguém, ter esse olhar para desenvolver essa política de desenvolvimento econômico, que é uma política pública, porque você começar a mudar o cenário da sua cidade e começar a trazer empresas é muito bom. E você pode começar com as ferramentas
isso que você tem. Muitos prefeitos, muitos que me procuram e falam, você tem que me ajudar a trazer uma grande empresa para o município. Então você tem que pensar assim. Até tem uma pesquisa do Sebrae, procura aí, pesquisa do Sebrae, que fala que mais de 90% dos empregos gerados são por meio de micro e pequenas empresas. Então às vezes você está pensando, eu quero trazer uma grande empresa para o meu município. Legal, e é possível, tá? Possível. Mas se a própria pesquisa que o Sebrae fez está dizendo que mais de 90% das empresas, e não é só no Brasil não, viu? Em outros países também, eu soube que no Japão 96% dos empregos gerados são por micro e pequenas empresas. Então, nós vamos valorizar a micro e pequena empresa. E você, prefeito, você pode contar muito com o apoio do Sebrae, que o Sebrae do Sistema S, ele é aquele que vai capacitar e ajudar o empreendedor. Então, um MEI, um microempreendedor individual, se ele vai abrir um MEI, se ele vai montar uma lanchonete, significa que ele já vai se dar o emprego e, por vezes, empregar mais uma pessoa. Então, você está atendendo bem esse microempreendedor individual no seu município? Ele tem facilidade de abrir? Ele tem o Sebrae que pode ajudar? Se tem, se aproxima do Sebrae, vê o que vocês podem fazer juntos para melhorar, ampliar isso, esse incentivo, apoia o que o Sebrae está oferecendo. Se não tem, conversa com o Sebrae da região, vê se você leva um posto do Sebrae ali, você já começa a melhorar isso. Então, Capela do Alto, para quem me conhece, que eu ajudei a levar empresas, uma cidade pequena, 2017, fui lá com o prefeito, a cidade com a menor renda per capita da região de Sorocaba, 4 anos de gestão, levamos 32 empresas, hoje a gente está passando de 50 empresas, geramos emprego e renda, tem o Sebrae lá, apoia, o prefeito apoia, aliás, o prefeito com esse programa ganhou o prêmio de prefeito empreendedor do estado de São Paulo. Essas ações que foram feitas, que eu ajudei, que ele entendeu ser importante, ajudaram a gerar emprego, renda e ainda ele ganhou o prêmio prefeito empreendedor. Mas eu estava falando de você valorizar o microempreendedor individual. Então, em Capela do Alto, lá nos 4 anos de gestão, nós anunciamos 32 novas empresas no município. Mas esse incentivo também da prefeitura em abrir o posto do Sebrae para dar atendimento, capacitação aos empreendedores, incentivou a abertura de mais de 1.200 novos MEIs, microempreendedor individual. Você percebe? Cada empresa MEI, ela já garante um emprego do seu empresário, microempreendedor individual. E por vezes pode ser 2, porque o MEI pode registrar mais um funcionário. E quando abre um microempreendedor individual, vamos pensar num pedreiro. Ele abriu o microempreendedor individual dele, legal? Ele começa a prestar serviço, ele começa a receber o dinheiro, recolher os seus impostos e vai gastar o dinheiro lá no açougue, no mercado, já começa a melhorar o entorno. E cada MEI que você abre tem que valorizar. Então, prefeito, você tem que valorizar, sim, a vinda de novas empresas e valorizar toda a iniciativa empreendedora do seu município. Toda a iniciativa, porque, olha, o microempreendedor individual é super importante, o agricultor é importante, o artesanato é importante, são todos vetores de desenvolvimento econômico, você percebe? Vai ajudar a trazer dinheiro para o seu município, gerar emprego, gerar renda. Então, nós estamos aqui falando, né, como atrair empresas se a minha cidade é distante da capital. Como eu citei em todo o podcast, você tem que mudar o cenário. Então, comece mudando esse cenário. Como que está o cenário para o microempreendedor individual abrir na minha cidade? Se tem o Sebrae, vai lá, converse com o gente do Sebrae e fale, olha, eu quero fazer parte do comitê gestor do Sebrae, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para melhorar o ambiente? Sabe? De repente, se tem agricultor, você pode abrir um espaço para o agricultor fazer uma feira dos produtos, junto com o artesanato. O que você pode fazer? Promover o encontro de negócios entre as empresas locais, incentivar o comércio local, de repente fazer aniversário da cidade, fazer eventos para incentivar o comércio local. Vamos nos aproximar agora do Natal, né? Preparar a cidade para ficar aberta à noite, enfim, levar shows musicais para melhorar, aquecer o comércio local. Você vai melhorando esse ambiente que já existe para intensificar a venda de cada microempreendedor que você tem, incentivar, facilitar o empreendedorismo, você já intensifica e só aí você já melhora a arrecadação do seu município. E além do mais, fazer aquilo que eu orientei, olhar o cenário do seu município, descobrir a mina de ouro, o que eu posso oferecer de diferente para essas empresas. A minha cidade é uma cidade que tem um bom índice de educação, de segurança, o que eu posso falar para começar a apresentar a minha cidade para futuras empresas. E comece, não esqueça
esqueça de divulgar todas essas ações, fazer foto, um curso do Sebrae, fazer foto, acompanhar aquele empresário que abriu, se ele tem sucesso, começar a indicar, sabe? Às vezes você pode fazer um evento para incentivar o próprio empresário a comprar de outro empresário aqui, ó. De repente, uma pessoa que tem uma lanchonete vai fazer uma reforma, conhecer a mão de obra local, um pedreiro que também é MEI, fazer um encontro. E com isso, você pode pedir o apoio do Sebrae. Falar desse jeito, eu quero fazer isso. Sebrae, o que você pode fazer? O Sebrae tá ali para te ajudar. Então, você pode... Ninguém faz nada sozinho. Ajudar. Daí, se ajuda a cuidar. Com quem entende bem, o Sebrae entende a sua equipe. Ali você já vai divulgando. O pessoal vai falando, nossa, essa cidade distante da capital tá fazendo algo diferente. Tá gostoso viver ali, morar ali. Daí, você começa a trabalhar para trazer uma empresa maior, uma pequena empresa, uma média empresa, quiçá uma grande empresa. Então, prefeito, o importante é ter esse passo e você olhar para a política de desenvolvimento econômico que já existe, como que você pode melhorá-la para que você consiga criar esse ambiente, esse cenário empreendedor no seu município. Se você tiver dúvidas, visite o meu podcast. No YouTube eu tenho um canal, só você colocar lá Atração de Empresas, vai achar o meu canal, e tem conteúdos como esse gratuitamente que você pode assistir, pedir que sua equipe assista e que com certeza te ajudarão nessa implantação da política de desenvolvimento econômico com foco na atração de novas empresas. Pense nisso.